Olá amiguinhos do meu canal do YouTube. Bom, antes de mais nada, esse vídeo não é para falar sobre minhas milhares de problematizações relacionadas com o preconceito racial, com a discriminação do negro, com a discriminação do gay, do homossexual ou qualquer coisa do gênero que possam ter surgido, com as discussões que possam ter surgido por causa desse print do programa da Fátima Bernardes que viralizou, né, da moça que tinha o cabelão grande e que disse que não conseguia emprego por causa do cabelo, certo? Existem questões e discussões relacionadas a todos esses preconceitos, discriminações, certo? Mas eu não vi o programa, eu não faço a menor ideia de como foi a entrevista, a que essa entrevista necessariamente se referia, não conheço o contexto da moça, que por sinal achei uma moça muito bonita, com cabelo muito legal, mas eu só posso falar do que eu vi num print de internet, certo? Só que esse print e essa frase do "eu não consigo emprego por causa do meu cabelo" me fez pensar sobre uma série de outras coisas relacionadas ao contexto do mercado de trabalho e as suas regras, as concessões que a gente tem que abrir para poder entrar no mercado de trabalho e etc e tal, beleza? Então é isso, sobre isso que eu quero falar. Bora lá? Essa parada toda me fez querer falar sobre a adequação no mercado de trabalho, sobre as regras que nós podemos escolher seguir ou não para poder se inserir no mercado de trabalho, para poder prosseguir dentro do mercado de trabalho, de acordo com as nossas intenções, aspirações, com as nossas vontades, certo? Me limitando então única e exclusivamente a essa coisa de não conseguir um emprego por causa do cabelo, o que me faz pensar sobre não conseguir um emprego por causa do seu visual. Calma que a gente ainda vai desmembrar um pouco mais esse assunto. Dito isso, vamos ao cerne da questão. Até que ponto que o teu visual, aquilo que você pode escolher em relação a você mesmo, interfere diretamente na sua posição dentro do mercado de trabalho? Como que você lida com isso? Até que ponto que isso tem uma importância realmente decisiva para você? Bom, eu vou usar, como de costume, alguns exemplos pessoais, algumas coisas que já rolaram comigo, certo? Contar um pouquinho da minha história profissional, que eu acredito que vai fazer vocês entenderem aonde que eu quero chegar com essa conversa. Pra quem não sabe, tá chegando agora no canal e não me conhece, meu nome é Eric Filhas e eu sou chefe de cozinha. Por estranho que pareça, talvez, por causa desse cabelão, por causa da barba, por causa de muita tatuagem, enfim, hoje em dia isso já não é mais exatamente um problema, mas eu já trabalho na área de gastronomia há quase 20 anos. Bom, eu sou dono do meu próprio negócio, né, do meu restaurante, e de acordo com as leis sanitárias eu consigo me adequar numa boa, né, sem nenhum problema, de acordo com o que rola hoje em dia, né? Como é o formato das coisas hoje em dia. Mas vamos seguindo com essa história. Em 1997 eu tive os meus primeiros empregos temporários em cozinha. Na época eu era um adolescentão, né? Tinha lá 17 anos de idade, 16, 17 anos, tinha o cabelo comprido, não tinha barba, minha barba só começou a crescer depois dos 25 anos de idade. Um dia ainda faço um vídeo contando sobre isso. Mas enfim, então assim, tava de boas, eu colocava uma touca, né? Prendia o cabelão, pá, e ia trabalhar. Fazia os trabalhos mais bizarros, assim, mais chulé que você possa imaginar em cozinha, que era lavar chão, lavar coifa, limpar caixa de gordura, limpar churrasqueira, descascar batata, enfim, aqueles trampos que você faz porque você precisa, né, livrar uma grana. Só que um dia, algum tempo depois, eu resolvi fazer o meu primeiro curso de gastronomia no Senac. E na época as normas eram diferentes de hoje, certo? Elas eram bem mais rígidas, né? Então para fazer o curso, além de você passar no teste seletivo, existia a exigência junto à própria vigilância sanitária e também as próprias regras da instituição de ensino na época, né, existiam as exigências de que o cabelo tinha que ser curto, que não podia usar barba, não podia usar brinco, não podia usar unha comprida, no caso das meninas, né, que gostam de unha longa, não podia usar esmalte, enfim, tem uma série de regras, não podia usar perfume muito chamativo e tudo mais. Então essas regras tinham que ser seguidas e o uniforme tinha que estar sempre branquinho, impecável, tarará. E vale lembrar que nessa época eu devia ter uns 20 e poucos piercings espalhados pelo corpo. Pois bem, eu escolhi abrir mão do cabelão, dos piercings, na época eu não tinha tatuagem ainda, né? Troquei as minhas roupas pretas metaleirinho da época por um uniforme branco impecável, e assim por diante. Perceberam? Então assim, eu tinha escolha, eu podia manter o meu visual como ele era, caso ele tivesse uma importância tão grande pra mim, de fato ele tinha. Mas assim, eu podia escolher manter esse visual, desencanar, procurar uma outra área profissional onde eu não tivesse problemas relacionados a isso. Ou eu podia abrir mão disso tudo para seguir adiante em algo que eu estava querendo, em algo que eu estava almejando dentro do meu início de carreira profissional, em que ainda estava me definindo o que eu seria profissionalmente ao longo da minha vida. As duas coisas não eram possíveis naquele momento. E lá se vão 18 anos de história. Então assim, ao longo desses anos todos, eu já, um profissional da área de gastronomia, muitas vezes eu trabalhei
em lugares que eram mais flexíveis, trabalhei em lugares que eram mais rígidos, alguns que eram mais rígidos até do que o próprio curso que eu tinha feito, outros onde isso não fazia a menor diferença e assim por diante. Não foi uma nem duas vezes que eu precisei me adequar a novas situações, que eu precisei meio que assumir atitudes ou mudar o meu visual de modo que eu não queria, que eu não gostava, que eu não estava afim. Mas em todas essas vezes eu escolhi me adequar ou não me adequar e procurar outra coisa, procurar um outro ambiente, um outro tipo de trabalho onde eu me encaixasse melhor, né? Não só por causa da questão visual, mas é que o visual da gente muitas vezes é uma forma de refletir o que a gente é por dentro também. Entendeu? E assim é a vida, né? Em praticamente tudo. A questão é que quando temos escolha, a gente não pode ignorar isso, sabe? E apenas colocar a culpa no mundo. A gente não pode fazer de conta que a gente não pode escolher e ficar se vitimizando como se o mundo devesse alguma coisa pra gente. Como se nós fôssemos crianças mimadas que apenas desejam que as coisas sejam do jeito da gente. Vejam bem, a gente não pode escolher a nossa cor da pele, a gente não pode escolher o nosso gênero, tanto biologicamente quanto não biologicamente. E eu não vou nem entrar no mérito de todas as minorias, certo? Que existem no mundo todo. Essas coisas, elas não são passíveis de escolha de um modo geral. Bem como é muito complicado a gente mudar o nosso cerne pessoal, ou seja, as nossas ideologias mais profundas, a nossa forma de pensar, nossos valores. Eu nem acho que isso deveria ser algo que teríamos que mudar, entendeu? Necessariamente por causa de uma profissão, por causa dos outros, certo? E nisso eu tô querendo dizer valores pessoais, religião, ideologias políticas que você tenha, entendeu? Eu acho que aí você já entra numa questão que é algo que tenta exigir uma mudança que fere diretamente o teu direito pessoal, saca? Então nessas duas situações, você não tem tanta escolha assim, sabe? Eu diria que nessa segunda parte das ideologias e tudo mais, você talvez até possa dissimular, mas ainda assim é muito complicado. Só que sim, nós podemos escolher as nossas roupas, nosso visual, nosso comportamento em determinado lugar onde a gente estiver, inclusive diante disso tudo. E é aí que, na minha percepção, reside o grande X da questão. Uma coisa é você sofrer preconceito e discriminação por si só, entendeu? Seja racial, ideológico ou de gênero, como eu estava falando um pouco antes, certo? E a outra coisa é tomar como algo pessoal quando não é exatamente esse o caso. Veja bem, hoje em dia eu tenho o visual que eu tenho. E eu tenho plena consciência de que há vários lugares por aí que jamais me contratariam por causa das minhas tatuagens, do meu cabelo, da minha barba, saca? Bem como existem outros lugares que até eu seria favorecido por isso, como já aconteceu, sabe? Essa coisa de todo chefe de cozinha ser tatuado, barbudo, e essa coisa meio hipster da moda do momento, já me favoreceu, porque olhavam pra mim e falavam, o cara é todo tatuado, descoladão, pá, é massa ter um chefe desse na cozinha e tal. Pra mim foi ótimo. Entretanto, eu sei que eu tenho opções. Uma vez que o meu visual ele reflete muito do meu jeito de pensar, da minha personalidade, se tornou algo indissociável de mim. Obviamente que eu não procurei mais emprego em lugares com uma pegada mais conservadora, com regras mais rígidas nesse sentido. Isso fez parte do meu amadurecimento profissional, entendeu? Do meu amadurecimento enquanto chefe de cozinha. Só que tem uma coisa, se você já esgotou as suas alternativas ou acha que já esgotou, e em todos os lugares onde você foi fazer uma entrevista de emprego, independente da sua profissão, te falaram a mesma coisa e foi pelo mesmo motivo que você sempre foi deixado de lado, brother, já está na hora de você começar a repensar os teus conceitos, principalmente se você está no começo da tua vida profissional, se você é jovenzinho, certo? Você tem que prestar atenção se você não está só dando murro em ponta de faca, entendeu? Aquela coisa do tipo, não, mas eu não vou tirar o meu piercing, eu não vou cortar meu cabelo, eu não vou parar de usar meu cabelo colorido, saca? Tem que ver se não é hora de repente você dar uma baixada na bola aí pra você poder se inserir dentro do mercado de trabalho, é claro, de acordo com as suas escolhas, né, do que você quer pra você profissionalmente. Vamos lá, eu passei anos da minha vida sendo um sujeito de cabelo curto, não raro raspado, sem barba, tendo que usar uniformes quentes, fechados, incômodos na maioria das vezes, até que eu me tornasse um profissional experiente, dono de si em termos de carreira, entendeu? A ponto disso parar de ser considerado como algo determinante, entendeu? Até que eu me tornasse bom o suficiente, reconhecido o suficiente na minha área profissional, para que o meu visual, para que minhas tatuagens, para que o meu cabelo, minha barba, enfim, não me incomodassem, não fossem um fator determinante, saca? Bom, quando eu já era um profissional de gastronomia há mais de 10 anos, obviamente que o meu currículo e a minha experiência, eles falavam por mim, antes mesmo do meu visual. Por incrível que pareça, eu até acabei trabalhando em vários lugares que anteriormente haviam me rejeitado por causa justamente disso, de eu ter uma aparência estranha, de eu parecer qualquer coisa menos um chefe de cozinha respeitável, seja lá o que isso queira dizer. Então assim, o que você precisa fazer é construir a sua estrada profissional, entendeu? Você precisa pavimentar o seu caminho profissional a ponto do mesmo se tornar inquestionável, entendeu? A ponto do teu profissionalismo se tornar inquestionável diante do que não faz diferença na prática. Porém, tem algumas outras coisas para dizer sobre isso também. E as justificativas práticas? E as normas da empresa? E quando existe uma certa lógica, por mais que você discorde dessa lógica, como é que fica? Tá aí outro ponto importante para levar em conta. Se uma empresa tem um regimento interno, tem regras muito claras sobre aparência, conduta,
Bom, ela tem esse direito, desde que o mesmo não seja excludente numa esfera discriminatória que vá contra a nossa Constituição, certo? Isso aí é uma área um pouco cinza dentro do direito, de um modo geral, entendeu? Provavelmente as pessoas da área jurídica saberão dizer com mais certeza sobre isso, eu não sou da área, certo? Mas até onde eu entendo, até onde eu percebo, uma empresa tem o direito e pode criar as suas regras, seu regimento interno. Eu lembrei até de um exemplo interessante agora, que chega a ser besta, eu discordo totalmente, mas existe. As pessoas que trabalham na Coca-Cola, aqui em Curitiba, por exemplo, eles não podem ser vistos, por exemplo, consumindo Pepsi-Cola, consumindo refrigerantes de outras marcas, principalmente se eles estiverem com o uniforme da empresa. Isso pode dar BO para os caras, porque isso está em contrato, entendeu? Mas é só para citar um exemplo de como existem algumas regras que são um pouco arbitrárias, mas que dentro do contexto da empresa é para fazer algum sentido para ter uma lógica, certo? Ainda usando os meus exemplos pessoais, porque eu acho que fica mais fácil de traçar um paralelo, eu trabalho em empresas onde havia um regimento interno muito claro e explícito de como deveria ser o uniforme, que não permitia um cabelo, barba, bigode, brinco, etc. Eu aceitei o trabalho e junto com ele as regras que eu tinha que seguir, certo? E eu as seguia à risca. E quando me dava no saco, eu não queria mais ter que lidar com aquilo, cara, sei lá, eu procurava outro emprego, outro trabalho e saía fora, já era. Ia procurar um lugar onde eu me adequasse melhor, certo? Assim como eu já fui barrado em entrevistas, já deixei de conseguir empregos, entrevistas de trabalho que fui fazer por causa das tatuagens, pelo fato de eu ser um bandista, por exemplo, ou então por eu parecer um roqueiro drogado, e etc. E sim, nesses casos houve discriminação. E veja bem, eu sou homem branco e hétero. Agora você pensa nas pessoas que de fato são minorias, certo? O quão mais complicado isso pode ser. Porém, a gente não consegue detectar todas essas barbaridades o tempo todo e não é sempre que a gente consegue fazer qualquer tipo de denúncia, bater o pé ou correr atrás dos nossos direitos, de certa forma, quando passamos por esse tipo de situação em cada entrevista do emprego que a gente vai fazer ao longo da vida, saca? Veja bem, eu tô falando da prática real, não do que é justo ou do que é injusto. As coisas, infelizmente, são como são. E apesar de estarem mudando, ainda vai muito tempo pra gente chegar perto do aceitável. Por exemplo, uma cor de pele, uma orientação sexual, uma religião em específico que você professe, elas não mudam em nada na prática, qualquer trabalho que seja, pelo menos a grosso modo. Mas um cabelo grande impossível de prender dentro de uma touca, dentro de uma cozinha, sim, ele pode ser um problema. E não é só porque pode cair cabelo na comida, porque pode ser perigoso. Cabelo é inflamável, pode pegar fogo, sim, não é uma piada, é verdade. Pode acontecer de você prender em alguma coisa, puxar, enfim. Além de ser uma coisa que é anti-higiênica, também pode ser perigosa para você, certo? Um corpo fechado de tatuagem, cara, saca? Em um atendente ou vendedor de uma loja voltada para um público bem conservador, entendeu? Com o pessoal mais velho, que tem uma cabeça mais fechada. Ele pode afugentar essa clientela, entendeu? Você não tem a imagem que a empresa gostaria de passar para o seu cliente, para o seu foco de mercado, para o seu nicho de mercado. Você está entendendo? E aí, como é que fica? Eu não acho isso exatamente certo, mas por outro lado também não consigo discordar. É aquela situação que, mais uma vez, vou usar esse termo, entra numa área cinza, em que eu não consigo discordar, mas eu também não consigo concordar. Porém, por outro lado, por que diabos que eu, por exemplo, ia querer trabalhar num lugar que não tem nada a ver comigo, só por birra? Não faz sentido também. Por exemplo, um brinco ou um piercing pode se soltar e cair dentro de um consultório de dentista ou um centro cirúrgico. Isso pode ser um problema, concorda comigo? Então assim, pegar um exemplo idiota assim, mas que eu acho que funciona muito bem. Vamos ser coerentes. Rola você trabalhar numa loja de artigo religioso, de artigo evangélico, por exemplo, usando uma camiseta do Cradle of Filth, usando uma camiseta de uma banda black metal com pentagrama invertido na frente. Então é uma questão também de você ter autocrítica pra perceber, porra, onde que é mais confortável pra mim? Saca? Onde que eu sou bem-vindo? Onde que eu funcionaria bem? Tá entendendo? Isso é que eu quero dizer pra vocês com liberdade de escolha, quando essa liberdade de escolha se faz possível. Em alguns casos é preconceito, é meramente discriminatório? Sim, a gente sabe que sim. Mas não é totalmente ilógico e tá longe de ser uma coisa irreal, né? Eu já tive que lidar com clientes de hotéis que eu trabalhava quando eu era chefe executivo, que eram clientes muito importantes para a rede, e eram senhores de mais idade, eram senhores mais velhos, com uma mente muito mais fechada, super conservadores. Então é claro que eu ia com a minha doma, né, com o uniforme de cozinha fechado até embaixo, para aparecer as tatuagens, ou eu ia de terno nas reuniões para definir eventos e tudo mais, com a barba aparada, ou sem barba, ou então com o cabelo bem preso, tentando trazer uma aparência que fosse mais palatável para essas pessoas, sabe? Vocês acham que eu gosto de usar terno? Olha bem pra minha cara, entendeu? Mas foram situações nas quais eu tinha que me adequar por conta das responsabilidades que eu tinha com o meu cargo profissional. Portanto, esse vídeo é sobre escolhas, é sobre concessões que você pode abrir ou não, sobre o seu direito de não mudar e sobre o seu direito de mudar também quando você sentir que é necessário, sabe? É sobre o direito até de você escolher baixar a bola, muitas vezes, e se adequar para conseguir penetrar no mercado de trabalho até que essas questões não sejam mais relevantes, como eu falei anteriormente no vídeo. Esse não é um vídeo sobre
necessariamente minorias e problematizações desse escopo. Talvez em algum momento eu venha a fazer um vídeo sobre isso. Mas esse é um vídeo sobre fazer escolhas sobre quando elas forem possíveis, certo? Bom, como eu disse lá atrás nesse vídeo, tem um monte de coisas que você não pode escolher na tua vida. Mas que tal você começar a prestar atenção naquelas que você pode? Menos desculpas pra tudo e acho que um pouco mais de percepção e mais atenção com as coisas à tua volta, beleza? É só o que eu acho. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe por aí. Quem fazia tempo que não via meus vídeos, seja bem-vindo de volta. Eu tô muito feliz de gravar de volta, gravar de novo. Acho que tá bem old school, né? Esses vídeos estão com a pegada old school. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, me sigam no Twitter, no Instagram, no Facebook, etc e tal. Eu sempre posto esses vídeos tanto no YouTube quanto no Facebook, então vocês podem acompanhar pelas duas plataformas, beleza? Um grande abraço pra vocês. Beijo do tio Eric, até o próximo. Falou!